Olá, nessa primeira aula nós estaremos iniciando um projeto dentro do QGIS, né, que é uma ferramenta de geoprocessamento, para elaborar, desenvolver um sistema de informação geográfica, né, e elaborar mapas como um produto desse projeto, né, mapas que podem caracterizar o município. Então, nessa primeira aula, eu vou ensinar vocês a como baixar uma base de dados que é útil para o QGIS, tá? Eu não vou fornecer a vocês nenhuma base de dados pronta, mas eu vou ensinar o passo a passo de quais são as principais camadas vetoriais, os principais arquivos que vocês precisam baixar para iniciar qualquer projeto ligado a um plano de saneamento, plano do solo, de drenagem urbana, qualquer que seja o plano, você precisa caracterizar o município. Então, eu vou ensinar vocês a como fazer esses mapas que irão caracterizar o município, né, como primeira parte da proposta desse curso. Então, eu vou trazer aqui como exemplo, antes da gente entrar no que diz em si, um exemplo de um documento, tá? Eu estou pegando aqui o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Santa Maria da Vitória, na Bahia, que eu achei um plano bem interessante, mapas bem claros, né, bem organizados. Achei a melhor solução para mostrar a vocês em relação a como elaborar os mapas de um projeto, de um plano de saneamento, tá? Então, eu peguei esse modelo, vou passar aqui para a parte de caracterização do município. E você já vê que nós temos o primeiro mapa de localização, né? O mapa aqui nós temos o estado da Bahia e a localização do município de Santa Maria da Vitória, tá? Com todos os elementos cartográficos. Então, vou ensinar vocês a montar esses elementos cartográficos, né? Com a legenda, a barra de escala, com o norte, a informação aqui do sistema de coordenadas, com o datum, né? A base de dados e a logo, né? Se for o caso, da empresa que elaborou o mapa, tá? Então, o primeiro mapa normalmente é o mapa de localização da área de estudo. E aí nós temos aqui um mapa mais próximo, em que você vê o município em estudo com os municípios limítrofes, né, que compartilham limites. Então, tem uma localização mais aproximada. Aqui é um mapa em que você vê uma imagem de satélite com os distritos, tá? Os diversos distritos que fazem parte desse município. E aí entra na parte, de fato, da caracterização ambiental. Então ele começa falando sobre a geomorfologia, né, aqui, e você vai ver aqui o mapa, né, primeiro o mapa hypsométrico, que é o mapa de altitude. Então tem aqui, ó, hipossometria, os valores, de acordo com a categoria, né, as cores de acordo com a categoria. E você vê um mapa bem interessante, mapa meio que 3D, tá? E fizeram aqui um sombreamento muito legal. Que nós temos aqui um arquivo raster, que é um arquivo aqui de altitude, hipossométrico, e um arquivo vetorial de rios. Então, esses rios, né, formados por linhas, estão também colocados dentro desse projeto. Então, tem aqui a hidrografia, o estado da Bahia, o município e o valor de hipossometria, tá? Mapa hipossométrico. E aí nós temos o segundo mapa, que é o mapa de declividade, tá? Mapa também arquivo raster. A gente vai aprender a fazer esse tipo de arquivo e ficou muito legal, né, a organização das cores, né, o tipo de sombreamento que ele utilizou para fazer esse mapa, o mapa de declividade. E aí chegamos aqui a um terceiro mapa, que é o mapa de geomorfologia, né, que mostra aqui os tipos de relevos desse município. Então, um arquivo de polígono, um arquivo vetorial, também simples de fazer. Esse aqui é o tipo de solos, né, de pedologia, mesmo esquema. Ver o que tem mais. Aqui o mapa da hidrografia do município, basicamente um polígono do contorno do município com os rios que fazem parte desse município. Então aqui tem um arquivo de hidrografia em que colocou um rótulo, né, para colocar o nome dos rios. Precisa ter esse dado, essa informação na tabela de atributos para poder reconhecer o nome desses riachos, desses rios. Aqui um arquivo de hidrogeologia, né, com as unidades hidrogeológicas, dados do IBGE e da ANA. Tá aqui, ó, fonte de dados.
Isso é uma coisa mais. Aqui é as áreas de APP de interesse social, né, do município. Bom, então esse é o básico para iniciar. Aqui é um arquivo com as ruas do município e nessas ruas ele tem aqui a diferenciação das ruas que são pavimentadas para as ruas que não são pavimentadas. Isso aqui é importante no estudo de drenagem urbana, tá? Então, a gente tem como baixar esse arquivo de ruas e precisa só caracterizar, dizendo quais são pavimentadas e quais não são. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Creio que para esse diagnóstico é o que temos inicialmente. Aqui é o outro mapa que é da classificação do uso do solo, né? Cobertura do solo. A gente também tem como fazer o mapa disso aí. Pronto. Então, depois ter já uma noção, né, de quais são os principais mapas que são necessários para um plano de saneamento, um plano de resíduos, drenagem, enfim, qualquer plano ligado ao saneamento. Então, nessa primeira aula, eu vou ensinar vocês a como baixar os dados nacionais, dados que tem aí do Brasil todo, dados estaduais numa próxima aula, né, e na terceira aula nós teremos uma base de dados municipal e como trazer esses dados para dentro do QGIS, tá? Então, inicialmente, vocês vão receber aí esse PDF, né, esse arquivo para poder trabalhar em cima dele, que eu organizei a base de dados nacional, estadual e municipal. Pelo menos o que é mais importante para iniciar o projeto. Talvez um ou outro arquivo a gente precise baixar depois, que não está nessa lista, mas para início de trabalho isso é suficiente. Então veja, o que é que nós temos que baixar aqui? Primeiro temos que baixar a malha municipal, tá? Isso aqui para os municípios do Brasil. Então lá no site IBGE você vai encontrar um menu chamado Malha Municipal. Nesse menu, você vai procurar aqui três arquivos, que é o BR Municípios, todos os municípios do Brasil, BRUF, que são todos os estados do Brasil, né, a delimitação dos estados, e aqui são as regiões, tá? Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Então, são três arquivos aí de malha municipal. Se você clicar nesse link, ele já vai mandar você para o site, tá? Então, tá aqui acesso ao produto. Então você vai encontrar dados dos municípios e dados dos estados. Então, inicialmente eu quero só pro Brasil, né? Então, eu vou baixar aqui municípios, unidades da federação e as grandes regiões, tá? Então, clica aqui, ó, já baixa BR Municípios, clica nesse, já vai baixar aqui BRUF e clicar nesse, já baixa BR Regiões. Então, vai baixar aqui um arquivo zipado, tá? Esse arquivo zipado vai estar em downloads. Você procura arquivo zipado e você vai extrair, tá? Extrair tudo, vai jogar aqui dentro da pasta downloads. Vai vir uma pasta normal, você recorta essa pasta e você vai salvar dentro do seu projeto. Eu vou trabalhar aqui dentro do projeto Caruaru, tá? Que o projeto que nós vamos fazer vai ser um estudo de caso para o município de Caruaru. Então, vou colocar dentro dessa pasta. Então, BR regiões. Mesma coisa com todos os outros, tá? Você extrai, descompacta o arquivo, recorta a pasta e salva dentro da sua pasta do projeto. E se quiser ficar mais fácil, né? Deixa eu ver se eu baixo outro aqui. Essa organização eu vou ensinar melhor quando chegarmos à parte municipal. Mas aqui, ó, BRUF, municípios. É. Então, eu vou extrair aqui. Que tá bagunçada a minha pasta. Mas aí é só você fazer isso, tá? Você extrai, tá, os arquivos, e pode ser a pasta toda, né? Tem todos os arquivos da pasta. Você leva para o seu projeto. E aí, se quiser que fique mais fácil,
né? Você pode recortar os arquivos que estão dentro da pasta e colocar tudo junto, todos os arquivos juntos, certo? Então fica tudo na mesma pasta. Não pode ficar em pastas diferentes para não dar problema depois. Então baixou aqui os dados do IBGE, da malha municipal. Agora vem a malha de setores censitários, também é do IBGE, tá? Setores censitários são aquelas pequenas áreas que é utilizada no censo do IBGE, então onde um recenseador vai percorrer. Então são pequenas delimitações dentro de um bairro, né? Dividindo em setores. Então, se você for no BGE e procurar lá Geociências, Organização do Território, vai ter as malhas municipais e malhas de setores censitários. Então aqui, ó, em acesso a produto, você vai achar aqui malha de setores censitários do Brasil e por UF, tá? Então você pode baixar tanto a nível Brasil como também a nível estadual. Então vou baixar aqui a nível Brasil, né? Vou fazer primeiro SHP, GPKG é um outro formato interessante que podemos trabalhar no QGIS, tá? É a forma mais nova, mas vamos começar com SHP e depois vamos juntar todos os arquivos dentro de um arquivo GPKG, tá? Para vocês entenderem como é que funciona esse processo. Então, baixando aí BR setores, e mesmo esquema, tá? Recorta, extrai, recorta e joga para dentro da pasta. Então, tá aqui, malha de setores censitários do Brasil. E aí vem também BR setores, tá? Então a gente tem BR setores que eu estou baixando agora, né? Isso aqui. E também tem BR bairros. São os bairros do Brasil todo, tá? Já vem aqui em GPKG, mas tem os dois, né? Tem SHP e tem GPKG. Então você baixa o arquivo dos bairros do Brasil todo. Depois a gente faz recorte para o nosso município. Então, nessa página de malha de setores censitários, você vai clicar nesses dois: malha de setores censitários e arquivo geoespacial de bairros. Tá? Então, fechou aqui a malha de setores censitários. Aí vem também um outro arquivo muito interessante para a gente, que é o arquivo de cobertura da terra, tá? Que é o mapa de uso e ocupação do solo que nós temos. E aí nós temos o site do Mapa Biomas, que traz dados do Brasil todo e de vários anos, para você poder comparar como está o avanço do desmatamento, como é que está o avanço da urbanização, então você consegue ter esse levantamento. Então você clica e vai mandar você para a página de downloads lá do Mapa Biomas, mapa de coleções Mapa Biomas, você desce, tá? E vai ter aqui, ó, download direto de todo o Brasil em formato GeoTIFF, um mapa para cada ano. Para os demais anos, basta trocar o ano do link. Então, como assim? Cobertura e uso da terra. Então, aqui, ó, uso e cobertura da terra, de 85 até 2024. Mas aqui só tem um link, tá? Você veja que o link vai ter aqui, ó, coverage 2024. Se você quiser a cobertura da terra 2023, você muda esse número só e ele já baixa. Então, eu copio o link, abro um novo navegador e dou um Ctrl V. Quando eu Ctrl V, ele vai baixar já o seu arquivo, tá? Esse arquivo que está sendo baixado é um arquivo formato TIFF, ponto .tif, arquivo raster, tá? Então vai baixar, você joga dentro da pasta também esse arquivo TIFF. E aí chegamos às unidades de conservação federal e estadual, né? Então, arquivo CNUC. Isso está no mapa, é um dado do Ministério do Meio Ambiente, mas que está lá no portal de dados abertos da, da ANA, se não me engano. Vamos ver qual é o órgão que fornece esses dados. Então, ó, a do governo federal, tá? Então, no governo federal tem aqui um site do governo, dados abertos, que você encontra as unidades de conservação, tá? E aí você baixa, vamos lembrar onde é que é. Recursos, ações, aqui, ó, recursos. Aí tem PDF, CSV, CSV.
CSV são os dados cadastrais, né, desses dados de conservação. E aí você vai encontrar aqui no meio, né, o polígono Senuc 2024, 1 e 2. Então você consegue achar aqui arquivo zipado, arquivo SHP das unidades de conservação. Então tá aí, ó. Então você baixa um desses polígonos, tem vários polígonos iguais, tá? 25, ó. Esse aqui é 25, então é mais recente, ó. Com registro ativo no Senuc em março de 25. Então esse último aqui seria o mais interessante. Você clica e vai baixar o Senuc de 25. É o que eu baixei aqui, tá? Então só entrar no site do governo e fazer isso. Então o site do governo tem vários dados, tá? E ó, conjunto de dados. Aí você precisa depois só procurar o que é que você quer. Não sei se tem uma coisa aqui, ó. Tema, tá tudo vazio. Mas aí você pode pesquisar e achar alguma informação que você consiga baixar. Tá vendo? Ó, no Brasil todo. Pronto, então baixou da conservação. Falta baixar agora só o trecho rodoviário federal e estadual. Tá? Não vamos baixar aqui as ruas do município ainda, porque é um arquivo municipal. Mas nós temos como pegar já os dados estaduais e federais dos trechos de rodovias. Então você clica aqui nesse botão trechos rodoviários e você procura aqui o botão download. Aqui, ó, recursos online. Aí vai ter trecho rodoviário federal, trecho rodoviário estadual. Então você clica, ele vai baixar o arquivo já zipado do SHP, ok? Então aí nós temos já baixado todos os dados iniciais da ah, nossa base de dados. Então eu vou considerar que você já sabe, né, mexer no QGIS. A gente não vai adicionar agora o projeto, vamos adicionar só os dados municipais. Então, se eu aprender a adicionar camada mais para frente, né? Mas se você não tem o QGIS, você vai no Google, digita lá download QGIS e vai baixar o software, tá? Então, a primeira versão que você achar vai ser a versão que deve ser utilizada, tá? Só procurar aqui download QGIS. Então, vai abrir o site, deixa eu apagar aqui as coisas que estão abertas. Então, aqui, ó, clica aqui em Skip and Go to Download, tá? Que aí pede uma oferta, que é de graça, você pede para pular. E vai aparecer aqui, ó, Offline Standalone Installers. Então, não é o OGel, tá? É esse aqui, o Standalone. E o certo é esse aqui, o Long Term Version of all Windows. Então, estamos na versão 3.40, o LTR, tá? Long Term, que é a versão mais estável do software. Essa aqui é a versão mais nova, 3.44, mas ainda está em fase de teste. Então, o ideal é você baixar esse verdinho aqui, instalar tudo que aparece e você já pode usar o seu QGIS, tá? Então, essa foi a nossa base nacional. E vamos agora para a nossa base estadual. Então, até nosso próximo encontro.